Nesta oportunidade, queremos mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor em mais uma ministração desta aula pelo Capé de Sande para servir de subsídio, auxílio, contribuição para o estudo e preparo dos professores da Escola Bíblica Dominical. Neste instante estaremos estudando aí a lição de número 9, conversando um pouco sobre a lição de número 9, que traz por título O Sábio e a Política, pautada no livro de Eclesiastes, que nós estamos estudando esse trimestre, uma reflexão sobre a realidade da vida, e nesse tema, pautado no capítulo de número 8 do livro de Eclesiastes, o comentarista da nossa lição faz a seleção aí dos versículos 2 até o versículo 9, nos trazendo aí um norte sobre esse tema. Na parte introdutória, ele já de antemão fala que Aristóteles afirma que o homem é um ser político por natureza. E falando que nós temos uma necessidade de viver em sociedade. Nesse aspecto, o pastor Hernandes Dias Lopes afirma que nós somos, ao mesmo tempo, cidadão do céu e cidadão do mundo. E como cidadão do céu e cidadão do mundo, nós precisamos, então, nortear aí os nossos comportamentos ou usar aquilo que a palavra de Deus nos dá como direcionamento para lidar com esse contexto do convívio em sociedade. Tenho a oportunidade de compartilhar desse tema juntamente com o diácono irmão Sérgio, da congregação de Clube de Campo, professor também da Escola Bíblica Dominical e que tem contribuído muito e positivamente aqui nas aulas do Capé de Sande. Tenho a liberdade de cumprimentar diácono irmão Sérgio aos professores, bem como aí também fazer a sua parte introdutória. Paz do Senhor, queridos professores, que Deus seja louvado por mais uma oportunidade. Agradeço a Deus por estar compartilhando desse momento com o pastor Saulo, né? E quando nós falamos da política, né, automaticamente em alguns meios os ânimos se levantam, tem-se muita discussão, ou tem aquele grupo que diz, não, mas isso não é coisa para cristão discutir. Se está na Bíblia, o cristão tem que discutir, o cristão tem que pensar. Como bem colocou o pastor Saulo, nós somos cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra, mas também temos as nossas atividades, temos os nossos deveres como cidadão dessa terra, e a política é um deles. À medida que nós estamos aqui discutindo, eu vou estar colocando mais pensamentos, mas a nível de introdução é isso, a política é necessária, porque está na Bíblia, se está na Bíblia, Deus quer que pensemos nela, que falemos sobre ela, e é isso. Muito bem. O autor, primeiro falando a respeito do próprio capítulo de número 8, que no primeiro versículo, usando aqui o comentarista, pastor Adairton, traz a referência a essa versão, a nova versão internacional, apesar de ter usado ali no texto bíblico base uma versão diferente, mas ele fala assim que ele faz uma pergunta aqui assim, né, nesse primeiro versículo. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Ele dá introdução nesse tema antes de falar da própria política, embora aqui na nova versão internacional fala de alcançar aí o favor do rei. Nas versões, na versão aplicada aqui na lição, está dizendo assim: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Que tem a mesma conotação, e aqui vê que ele não fala nessa tradução, e a tradução dos originais realmente não tem ali a expressão do favor do rei, e tem mais esse sentido exatamente
de quando o sábio se expressa, e há autores que costumam dizer que as respostas para essas duas perguntas retóricas aqui do escritor de Eclesiastes, quem é como sábio? Alguns autores costumam responder ninguém, e outros dizem assim, e quem sabe a interpretação das coisas? Outros costumam dizer também que a resposta aqui seria ninguém. Mas nós entendemos que houve homens sábios e que esses homens estão sempre atrelados ou juntos do rei para exatamente nortear o seu direcionamento nas decisões difíceis que eles têm, né? Um exemplo é Daniel, acho que no livro de Daniel, capítulo 1, não me recordo, acho que é o versículo 15, que vai dizer que ele era mais sábio, era mais sábios 10 vezes que os mais entendidos do palácio de Nabucodonosor. Então veja que é possível um homem ter sabedoria em direcionar o posicionamento de um rei. Então a parte introdutória ele vai falar exatamente sobre os privilégios. O tópico que o pastor Adairton traz para comentar aqui é o privilégio da sabedoria. Ele divide ele em 3 subtópicos aqui, falando de alguém ser privilegiado com a sabedoria. Embora a pergunta retórica, que eu acho que cabe muito trazer lucidez a essa pergunta e trazer um entendimento a quem o sábio Salomão está fazendo a pergunta. Por certo, ali, usando até o contexto da Nova Versão Internacional, se ele está falando do sábio que precisa responder ao rei e está falando do rei que precisa da resposta do sábio, quem vai se satisfazer dessa sabedoria? Salomão tem um grande privilégio, ele tem as duas condições, né? Ele é o rei e ele também é o sábio. E ele precisa responder a si mesmo essa grande indagação, né? Ele precisa responder essa grande indagação. E aí ele posiciona em dado momento qual que seria, a partir do versículo 2, as questões do tratamento com o rei, e ele também posiciona o tratamento com o sábio, né? Como agir com sabedoria em relação a esse rei. Nesse primeiro versículo, tratando da sabedoria, então, como um privilégio, querido irmão Sérgio, gostaria que fizesse as suas considerações, talvez entendendo aí, e aí ele abre o versículo 1 com esse contexto e fecha o versículo do capítulo 8, que é o 16 e o 17, mostrando que o sábio, por mais sábio que seja, ele não consegue resposta para todas as coisas, né? Então, a sabedoria, mostrando mais uma vez a sabedoria debaixo do sol, no sentido horizontalizado, como limitada, né? Sem resposta para todas as coisas. E os questionamentos que ele vai fazer no contexto da tratativa com a política, né? Na tratativa do relacionamento do súdito com o rei ou do oficial com o rei, dá-se a impressão de ter ali uma pessoa a quem precisa trazer respostas a esse rei, e esse rei tem uma perspectiva esse oficial tem a perspectiva de que o rei pode acatar ou não a sua sabedoria, o seu conhecimento. Certo é que no versículo 1 fica claro que ao aplicar a sabedoria e o rei se satisfazer com a resposta, ele tem um sentimento de que tirou a obscuridade da sua face. Aquilo que estava como uma nuvem, um peso, fazendo inclusive a sua face ficar transtornada, na hora que ele dá uma resposta de sabedoria, o rei se alegra e ele também se alegra. Acontece que ele vai colocar nos versículos seguintes que esse sábio precisa ter um devido cuidado, porque o rei pode ter ouvido, pode ter até entendido a sua resposta, mas pode fazer tudo diferente. E aí? Então, faça suas considerações a respeito desse privilégio da sabedoria. É interessante você falando aí sobre o privilégio da sabedoria e sobre com quem Salomão estava conversando ali. Tem uma leitura em 1 Reis, capítulo 12, que é quando Roboão
os filhos de Salomão assumem o trono, nós vemos que no primeiro momento ele vai tomar conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão. Então Salomão, mesmo sendo sábio, ele tinha um grupo que o aconselhava. Então, de repente, essa sabedoria, esse diálogo aí, pode ser que de repente ele esteja discutindo com algum desses anciãos ou com um grupo de anciãos, né? E no desenrolar da história de Roboão, você vê que ele deixa o conselho do ancião, sábio, e vai para o conselho dos jovens que cresceram junto com eles. Mostrando o quê? Que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Hoje tem-se uma máxima de que os jovens conhecem e por conhecerem mais do que muitas das vezes nós, né? Ou uma pessoa um pouco mais velha, ele tem o direito de saber ou ter a resposta definitiva ou final. E não é assim. Conhecimento eu adquiro estudando e tal. Sabedoria eu tenho que buscar do alto, entendeu? Sabedoria, a verdadeira sabedoria vem do alto. E claro, a própria vivência também dá esse tipo de sabedoria, por assim dizer, também, né? Então, nesse primeiro aspecto que eu vejo, que Salomão ali no que diz respeito ao sábio, talvez ele estivesse falando com um desses anciãos e pedindo conselho sobre as questões políticas. Porque quando nós analisamos Salomão, pode parecer que Salomão foi um rei bondoso, um rei, né? Ele foi um rei próspero. Mas se você ler, por exemplo, capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos que Salomão, ele enriqueceu às custas do povo, ele castigou o povo, ele tinha muitos escravos, né? Então, assim, claro, coisas que a monarquia da época permitia, né? Então, esse sábio que vai responder a Salomão, ele está diante do rei. E como meu irmão colocou, esse rei pode gostar ou não da resposta. E aí vem o primeiro ponto para nós. Como nós devemos encarar a dura realidade dessa presente perspectiva política? Com sabedoria. E o que a sabedoria ela vai me ensinar? Primeiro, ela vai me ensinar que, conforme está em Atos 2:40, né, que diz que o sistema ele jaz no maligno, né? E o outro texto de 1 João 5:19 que eu gosto muito também, que diz que o sistema, né, o mundo jaz no maligno. Então a primeira coisa que a sabedoria ela vai me mostrar é o seguinte, né? Por mais que fiquemos com raiva, por mais que fiquemos revoltados com muitas situações, e é positivo e tem sim, um cristão tem que ficar revoltado com injustiça, com uma lei, por exemplo, uma lei do aborto. Um cristão não pode achar que isso é normal. A corrupção, isso tem que trazer indignação para o cristão. Mas o cristão, ele precisa compreender, ele precisa ter uma cosmovisão embasada na verdadeira sabedoria que é a palavra, que vai dizer o quê? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então esse é o primeiro ponto, né? Às vezes nós, para fugirmos das nossas responsabilidades, usamos aquele famoso jargão, né? Ah, não, mas Deus tem o supremo controle da história. Sim, Deus está no controle de tudo, mas por hora ele entregou o controle do sistema na mão do Deus desse século. Entendeu? Enquanto igreja, cabe a mim ser luz e sal, né? Então, o primeiro ponto aqui sobre a sabedoria que nos faz encarar essa dura realidade eu não posso me moldar, eu não posso viver de acordo com essa política, com a realidade que nos cerca como se fosse uma coisa normal. Então o cristão ele precisa entender, o mundo jaz no maligno e eu sou de Deus, somos de Deus, e somos de Deus, eu não consigo me misturar com o mundo, né? Então é esse o primeiro ponto dessa sabedoria. O segundo ponto que ele vai trabalhar é a questão dessa sabedoria fazer com que aquele político, né, prospere em um ambiente adverso, que é o grande desafio de muitos cristãos que entram na política é se manter fiéis, né? Muitos falam, não, eu
quando eu entrar, eu quero fazer tudo, eu vou mudar. O irmão até cita a pessoa de José. José, está registrado no capítulo 45, versículos 5 e 8, que ele tinha uma sabedoria tão aguçada nesse ponto, que quando seus irmãos se apresentam a ele, ele fala, olha, fiquem tranquilos, porque eu compreendi que Deus me colocou aqui para um propósito, que é guardar a linhagem, né? Claro, ele não tinha ali ainda a concepção do Messias, mas nós sabemos que ele foi o responsável por preservar a linhagem do qual viria o Messias, o nosso Salvador. Então, eu acho que o outro desafio desse sábio e desse rei ou desse político é compreender e ter sabedoria que Deus o colocou, o permitiu chegar ali como autoridade constituída, mas para se manter fiel, porque o prosperar biblicamente está linkado a uma fidelidade, né? Então, é isso. E por último, essa pergunta, eu acho bem interessante, ela nos chama a atenção para uma necessidade urgente de sabedoria. Por quê? Os dias são maus, os dias são desafiadores, né? Nós vemos muitos dos nossos governantes no contexto de Brasil agindo com impiedade, com imprudência, e uma coisa interessante, muitas das vezes a igreja não se posiciona com sabedoria diante dessas impiedades, diante desses desafios que está posto diante de nós por meio da política. Amém. Glória a Deus. Irmão Sérgio, acho que já aplicando aí, né, o irmão falou sobre a sabedoria, já fazendo a aplicação exatamente dentro do contexto político, e o autor da nossa lição traz lá bem no finalzinho desse primeiro tópico, na letra C, essa necessidade urgente e situacional da sabedoria. É impressionante que aqui a forma como que ele coloca, né, de uma necessidade urgente, bem como de ser, quando usa aqui a expressão situacional, dá-nos o entendimento de que o momento do nosso país exige sabedoria. Sim. E aqui vale para o contexto do vassalo, né, daquele que está como súdito do rei, embora os autores não vão concordar muito com a aplicação dentro de um Estado democrático de direito, uma aplicação como se aplicava, talvez, dentro da monarquia vista por Salomão, né? Salomão estava falando de uma realidade muito dele. Quando nós viemos para a nossa realidade, exige, sim, de nós sabedoria, e sem dúvida nenhuma, bem colocado aqui pelo irmão Sérgio, sabedoria divina, sabedoria de Deus para poder lidar com a situação, coisa que você falou aqui no começo, expressando sobre o comportamento das pessoas em se retrair dentro do meio cristão em relação à política, né? Quer fugir do assunto, não quer falar. Nós estamos num país muito dividido, em posições extremamente antagônicas, e que dentro do meio cristão há partidários de A, partidários de B, mas nós temos que ter lucidez à luz das Escrituras sobre como nos comportar diante desse cenário, diante dessa situação. Aqui a Bíblia não vai recomendar você estar do lado de A ou do lado de B, porque a Bíblia não tem esses posicionamentos. E tratando desse contexto do Estado democrático de direito, para a gente não cair num deslize de exatamente tomar posições, até entendendo que a gente tem um problema de ordem política das nossas autoridades políticas. Falar de governantes, talvez a gente pecha muito o poder executivo, deixando escapar o legislativo, deixando escapar o judiciário, tratando-se de um Estado democrático estabelecido por 3 poderes, e que nos 3 e nas 3 esferas há problemas muito similares, seja no sentido da injustiça praticada contra o cidadão, né? E aqui vale o cidadão que Salomão vai chamar de ímpio e de justo, né? Ele vai chamar, mas aqui a gente vai usar o contexto do cidadão de bem, das pessoas que prezam por um Estado organizado,
que respeita os direitos e respeita e que cria leis para favorecer, foi muito bem observado, que é a questão de Roboão, né? A situação ali era pedido de redução de impostos, né? Porque o povo estava sendo assolado e ele foi questionando exatamente isso aos anciãos. Os anciãos aconselhou, não, reduz os impostos, né? Diminui os impostos. E ele opta por ouvir os amigos e não reduzir os impostos e dividiu o Estado de Israel, né? O Estado do Sul e o Estado do Norte, que nunca mais se reconciliaram. Então, a falta de sabedoria ali, até do próprio rei, de não acatar a orientação dos sábios, trouxe graves consequências. Para os dias de hoje, vivendo em um tempo de igreja, né? Vivendo em um tempo em que, como coloquei no começo aqui, nós somos cidadãos do céu e somos cidadãos do mundo. Eu costumo sempre dizer isso, né? Enquanto cidadão da terra, a nossa insatisfação com a nossa realidade política é pertinente. Nós olhamos para os cenários e ficamos observando as injustiças e reclamamos das injustiças sofridas no contexto de sociedade, né? Vendo que as autoridades, embora chegaram ao poder para isso, mas não exercem a lei de forma justa para as pessoas, e isso nos deixa, às vezes, muito indignado enquanto cidadão do mundo. Embora eu costumo sempre também dizer que nós somos cidadão do céu, e como cidadão do céu, nós olhamos o mundo como Deus olha. E como é que Deus olha o mundo? Os acontecimentos que estão no mundo, embora você usou a expressão assim, Deus entregou o mundo mas no controle total dele, né? Sim. Ele está ali observando cada fato e tudo está acontecendo como um cumprimento de tudo que ele informou. Sim, que aconteceria. Exato. Deus não tem perca de controle, né? Está no domínio dele, ele está vendo as injustiças acontecer e as consequências virão, que é o que Salomão vai falar nesse capítulo, que os injustos pagarão. Isso sacia a nossa sede de justiça? Não, porque quando a gente, enquanto cidadão comum, vai continuar, às vezes, insatisfeito, reclamando de coisas aí, por que não dizer que, às vezes, a gente entra no perigo do versículo 2, né? De sair da presença do rei e, às vezes, querer entrar no campo da rebelião, né? Muito crente corre o risco de entrar por esse caminho. Nós vivemos, recentemente, muitos evangélicos que se fizeram... entraram nessas ondas de manifestações diante de prédios públicos das autoridades do Exército no intuito de querer, de fato, talvez, algum resultado diferente. Claro, isso é uma sede, é uma vontade de ver as coisas diferentes. Nós não vimos nada de subversão, como muitas vezes vimos alguns agirem, e sempre tem, os infiltrados, né? Que são, de fato, subversivos. Outros talvez estivessem fazendo isso até de forma pacífica. E a forma pacífica de contradizer comportamentos é pertinente. Não é um crime fazê-lo, né? A pessoa tem a liberdade de fazê-lo. Mas a orientação desses versículos de hoje vai nos dar um norte de agir com isso com sabedoria. Só para encerrar o assunto de sabedoria, e te volto a palavra, irmão Sérgio, Tiago 1, versículos 5 e 6, colocado ali pelo pastor Adairton, ele fala assim, né? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele fecha aqui de forma muito prática que a sabedoria tem que ser divina, ainda mais nos dias de hoje. Sim. A sabedoria, por mais que a sabedoria, a experiência da vida nos leva a decisões sábias, a gente precisa sempre de uma palavra final de Deus para qualquer decisão que formos tomar, principalmente no campo de uma política tão complexa como a que temos hoje dentro do país, né? E é isso que ele encerra falando lá, que hoje nós estamos precisando de uma sabedoria, talvez até situacional. O cara não precisa ser um sábio o tempo todo, mas pelo menos para esse momento, se ele não usar de sabedoria, ele pode tomar uma decisão errada e pode contribuir para que as injustiças aumentem, né? Precisa ser muito pensado dessa forma, né? Pedindo
como o Tiago orienta aqui, sabedoria a Deus. A gente precisa sempre orar pedindo a Deus e não ter as nossas próprias opiniões pautadas naquilo que você disse, no conhecimento. Porque tem conhecimento por aí, porque como se divulga conhecimento de toda sorte, então tem conhecimento que são fatos verídicos, tem conhecimentos que são verdades. Né? E aí a pessoa pautada em certo conhecimento de uma informação, e ter informação não pode servir o suficiente para tomar uma decisão, ele precisaria orar para que Deus direcionasse. Fala, irmão Sérgio. Não, é isso mesmo. Já fazendo aqui a ponte para o ponto 2, que é qual a nossa conduta diante disso, né? Tem um livro da Bíblia que eu gosto demais. E eu acho que esse profeta, eu penso que esse profeta, ele cabe no nosso contexto que estamos hoje, que é Abacuque. Abacuque, você vê que ele questiona, mas Deus, o Senhor não está vendo a injustiça dos juízes? O Senhor não está vendo que os caldeus são piores do que nós? O Senhor não está vendo que o justo é oprimido, o ímpio prospera? Né? Então você vê que diferente muitas das vezes de nós, que vamos ali nas redes sociais, colocamos textos e hoje, infelizmente, né, nós vivemos aí um frontispício de que a nossa liberdade de expressão já não é tão liberdade assim. Então muitas das vezes você coloca ali um comentário que não tem nenhum tom maldoso ou um tom que vá desmoronar a República Brasileira, mas alguém lê e dependendo da mão de quem cai, você é um trabalhador, um cidadão do bem, pega aí 14, 17 anos de cadeia, né? Enquanto que um criminoso muitas das vezes é solto. E então Abacuque está expondo diante de Deus essa revolta, diferente de nós que vamos e colocamos nas redes sociais. Então a Bíblia ela nos mostra o quê? Que as nossas indignações devem ser primeiramente levadas a Deus. Né? Só que o que eu acho interessante no livro de Abacuque é que Deus escuta tudo. E qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Abacuque, o justo vive pela fé. Deus não explica o porquê que há juízes corruptos, porquê que o ímpio prospera, porquê que ele vai usar os caldeus. Pelo contrário, Deus, olha, eu sei de tudo isso. A minha resposta para você é viva pela fé. Por quê? Eu acho que e é uma contribuição muitas das vezes que nós, né, Pastor Saulo, indiretamente somos influenciados, a famosa teologia da libertação, ela vem com uma utopia de instalar o reino de Deus nesse presente século. E nesse presente século não será a instalação do reino de Deus. O reino de Deus será no futuro, quando Cristo retornar, e aí haverá justiça. E aí haverá o justo reinando, o justo prosperando. Então, eu acho que essas indagações, se nós não tivermos sabedoria, nos leva, como você bem colocou, para uma posição de rebeldia. E o versículo 2, ele nos chama para uma posição de obediência. Né? E aí entra naquela grande questão, né? Sujeitar-se às autoridades superiores, que é algo que Paulo vai trabalhar a igreja de Roma, que está inserido diferente, né? Ali, vamos dizer assim, não era o conceito de democracia ainda como nós o temos hoje, mas Roma, comparado à monarquia de Salomão, era muito mais democrática. Sim. Mas mesmo assim havia as leis, as autoridades, e qual que é a posição da igreja? Paulo vai dizer, se sujeite. Mas essa sujeição, ela precisa vir, né, com uma compreensão. Primeiro, todo governo civil, assim como tudo, precisa estar sujeito à lei de Deus. Então, tudo que o governo coloca, que está sujeito à lei de Deus, eu preciso obedecer. Se eu não o faço, né? Por exemplo, aí o professor pode trabalhar com seu aluno. Não dá para um cristão ter uma internet gato, famoso gato, uma rede elétrica não legalizada. Aí eu estou tendo uma posição de rebeldia, de desobediência com a autoridade. E Jesus foi indagado sobre isso, né? Eu devo pagar imposto? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então o imposto está lá, pague seu imposto, irmão.
seja honesto, não seja caloteiro, não coloque o nome do seu pastor e da sua igreja na boca do povo, porque é membro da igreja do pastor Saulo, é caloteiro, não é assim? Então, quando você o desonra, desobedece, você desonra a sua igreja e o seu pastor. Então, e bem colocado aí, tivemos recentes manifestações de pessoas levadas por um senso de justiça, muitas das vezes, não sei se guiados por alguém com segundas intenções, e terminaram dando material para que seja cometido mais injustiça. Porque nós vemos que pessoas ali que não estavam no meio da bagunça, mas estão sendo presas, né? Então, assim, e acima de tudo, nós vimos em vários vídeos na época circulando, mas é crente, é da igreja. Eles fazem, a mídia faz questão de colocar, é o cantor gospel, é o pastor da igreja tal. Então, a nossa posição diante dessas autoridades deve ser uma posição de obediência, desde que não fira o princípio bíblico, né? E aqui eu acho que vale para todo pastor, todo líder, um bom curso de direito, conhecer os direitos da igreja. Por quê? Porque o grupo X conseguiu no Supremo que o casamento entre duas pessoas seja legalizado. Mas não quer dizer que se essa pessoa for na minha igreja, eu devo fazer. Existe um regimento interno da igreja, Assembleia de Deus, registrado, e esse regimento tem que ser respeitado. Então, às vezes, né, pastor Saulo, o que eu vejo? Que nós também tomamos posições, muitas das vezes desesperadas, por não conhecer, por não buscar conhecer quais os direitos que a igreja tem na sociedade atual. Porque é isso que Salomão vai trabalhar agora, obedeça. Se você obedecer, você não perde os seus direitos. Não é assim? Eu olho sempre para isso, irmão Sérgio, com a seguinte lupa. Voltando um pouco, aquilo que você disse da entrega desse sistema ao maligno. Então, vai ser muito natural que nós vamos cada vez mais caminhar para o enfrentamento do sistema contra a palavra de Deus. Sim. Coisas que os cristãos primitivos enfrentaram talvez de forma muito intensa, mas sempre muito bem orientados por Pedro, né? Importa mais servir a Deus do que aos homens, né? E só uma observação, além da orientação, eles enfrentavam isso de forma natural. Sim. Diante do atual governo que temos, você vê que começou a circular situações, nós não vamos poder mais pregar, teve crente que começou a ficar desesperado. Então, a perseguição deixou de ser natural para nós, né? E deveria ser. Perde-se a noção do que a própria palavra nos instruiu que seria assim, né? Então, nós temos que estar pronto para se isso dá para ser chamado de enfrentamento, será um enfrentamento muito natural no contexto da política, né? Foi muito bem colocado isso aqui e ressaltado da lição pelo pastor Adairton, ele ressalta essa questão de o crente não poder abrir mão dos seus valores, dos princípios da palavra de Deus. Deus ainda está acima do rei, né? O rei tem o direito de impor a lei que ele quiser, como você acabou de dizer. Embora nós temos conhecimento, sabemos que no nosso país nós ainda estamos pautados por uma Constituição até o presente momento que nos dá liberdade de... Garantias, né? Estamos cobertos e garantidos para poder fazer o nosso culto sem enfrentar algum problema com a lei do nosso país. Corremos um risco de uma mudança? A qualquer tempo, sabemos que as Escrituras nos norteiam para esse perigo. Ele acontecerá talvez em algum momento e a igreja poderá entrar dentro de um ambiente de perseguição. É natural que já existem muitas perseguições de forma velada e às vezes até individualistas, né? A determinados grupos de cristãos, né? E que às vezes a gente vê o próprio cristão
opondo contra o outro, né? Por mais que aquele está em defesa da verdade do Evangelho, pautado nas Escrituras, há quem ainda o critique, aquele que... Mas o que vale do exemplo de Salomão é que tomar uma atitude conspiratória é errado, porque você nunca vai saber que decisão o rei pode tomar e ele tem liberdade para fazer o que quiser. Não quero, claro que tratando de novo de um Estado democrático de direito, a gente ter a impressão de que a gente não tenha, e temos que fazer até bastante uso disso, da nossa liberdade de expressão, de poder dizer e falar aquilo que entendemos e compreendemos como valores, como verdade da palavra de Deus, tratando-se de qualquer coisa que conspira contra os princípios dela. Nesse momento, falar ainda, em tese, não nos resta uma condenação, uma prisão ou qualquer coisa do tipo. Eu coloco muito na aspas aqui, porque a gente já tem... Porque hoje já há controvérsias, mas a gente ainda continua na defesa das Escrituras. Mas ali o que ele está orientando é você não fugir apressadamente da presença do rei, enquanto fala com o rei, né? A interpretação mais lógica ali é que a pessoa está ouvindo o rei e, por não concordar com as suas palavras, ou sua decisão, ou sua escolha, sai apressadamente. Aquilo era uma ofensa ao rei, né? Sim. Era a rainha Esther tomando a decisão de falar com o rei, e ao entrar na presença dele, ela já entra com a decisão tomada. Se viver, viverei, se morrer, morrerei, né? Ela sabia que ela tinha um risco de vida. Sim. E ela foi sem temor fazer isso na presença do rei. Essas decisões nossas podem impactar ou nos trazer consequências, mas a posição terá que ser sempre essa, a da palavra de Deus, de não abrirmos mão disso, entendendo que a vontade de Deus prevalece. E, sem dúvida nenhuma, concordando plenamente com esse seu posicionamento a respeito de dar a César o que é de César, falado pelo próprio Jesus. O que a lei determina que nós façamos, desde que isso não fira, até porque lá em Romanos 13, Paulo está falando exatamente nesse sentido, de que a lei existe para os maus e não para os bons. Né? O Senhor instituiu e permitiu governantes exatamente para organizar a bagunça. Né? Porque você imagina um país, uma nação, um povo sem uma liderança política, a desordem que esse povo viveria. Essas autoridades, portanto, são constituídas por Deus, e aí a Bíblia traz um contexto que nós temos que olhar para isso com muito carinho para pensar, porque se ela é constituída por Deus, ela está fazendo o papel de Deus com essa autoridade sobre o povo. Claro que ele é constituído para fazer o bem, né? Agora, é tanto que nós estávamos até falando aqui alguns instantes atrás, mas nesse livro, o pastor, no livro... o livro mais mal-humorado da Bíblia, escrito pelo Ed Renekiewicz, ele, falando sobre a acidez da vida e a sabedoria de Eclesiastes, ele coloca um pouco de luz sobre essa questão, né? E ele traz um tom diferente, talvez, dessa visão de um governante, trazendo ele para o aspecto de um criminoso. E aí ele está falando assim, a lógica dele é de dizer que o crime não compensa, né? O crime não compensa, apesar de a situação que a gente vê, né, acontecendo no país, e é isso que Eclesiastes começa comentando, da desmotivação que nos leva. Em dado momento ele indaga. Compensa de fato ser certo no meio de um país corrupto, porque a gente está vendo o corrupto prosperar, a gente está vendo o criminoso, como coloca o pastor Ed aqui, o criminoso prosperar, com suas injustiças, com suas maldades, com a sua forma corrupta de administrar o povo. Ele está sempre pensando nele mesmo, ele não pensa nos outros. E a busca desse suposto rei do nosso tempo, está fazendo a mesma coisa, usa a sua autoridade só para se beneficiar, sem pensar no povo. Aí a pergunta que às vezes nós, pessoas comuns, fazemos é:
compensa ser honesto no meio dessa desordem toda, né? Compensa ser honesto? O crime compensa? Olhando de forma horizontalizada, né? Que aí ele vai falar lá no texto que o crime não compensa, né? Ele vai deixar claro para a gente, o crime não vale a pena confiar em Deus, depender de Deus. Nós precisamos ter a consciência de que quem está agindo com sabedoria de Deus vai ver essas injustiças sabendo que no tempo certo Deus vai tratar com os injustos. Isso sacia a nossa ansiedade de justiça? Na maioria das vezes não. Porque por mais que a gente ainda está vendo a injustiça permear, e por mais que a gente sabe que vai haver uma consequência, talvez após no fim da vida, a gente ainda pergunta assim, mas e o que a gente faz diante disso? Aí ele traz uma pergunta lá, nos tornamos pessoas injustas como eles? Aí eu penso que o criminoso, aí ele traz nesse livro, no capítulo 8, onde ele traz o título lá, Vencendo o Crime, ele traz uma lucidez muito importante para pensar assim, o criminoso não vive, o criminoso vegeta. É muito notório para nós que quem vive na vida criminosa, ele não tem alegria, não tem prazer. O homem simples, o trabalhador, ele tem prazer nas coisas que fazem, né? Ele tem alegria nas coisas que ele produz. Então, ele tendo o seu pão de cada dia, ele tem a sua família, mas ele tem condições de receber, ele coloca isso aqui, receber o afeto de um filho, receber o afeto da família, receber um abraço. Ele tem essa alegria de ter essa convivência. E o criminoso? As pessoas querem dele distância. Sim. Nem a sua própria família dá-lhe o crédito. Ele fala das injustiças que acontecem até no sentido do fim da vida da pessoa criminosa ou do rei injusto, que quando ele fala assim, olha, eu vi ele sendo levado ao cemitério e quando eles chegavam lá, as pessoas falavam só bem dele, que isso é a coisa mais comum, né? Todo mundo depois que morre é sempre muito bom, né? E ele fala do contexto do rei e fala assim, e o rei é lembrado, mas o homem simples é esquecido. Ninguém fala mais dele. O homem que fez e agiu honestamente, que não cometeu nenhuma injustiça, a cidade nem lembra mais desse homem. Mas o rei injusto, o tempo inteiro ele será falado. E vai ser falado só pelas suas boas ações. As coisas boas que ele fez. As coisas ruins, ninguém nem lembra mais. Você até colocou aqui a questão de Salomão, mas ninguém olha para Salomão com o enfoque das suas deficiências administrativas. Olha pela excelência das coisas boas que ele fez. E assim nós fazemos com os nossos próprios governantes. Né? Ele pode ter sido corrupto como foi, ele pode ter cometido injustiça como foi, quando morre ele se torna uma pessoa excelente. Se torna quase um deus, né? Então, infelizmente, e aí as indagações do sábio aqui é essa. Faz sentido? E aí a resposta é, o crime compensa? E aí, para nós, fica muito claro que quem tem sabedoria de Deus sabe que o crime não compensa. Sabe que ter paz é poder passar um dia trabalhando, lutando para ter o que se tem, mas poder deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir em paz. Coisa que o criminoso não tem. Coisa que o injusto não tem. Satisfazendo os seus próprios desejos, eles só vão enveredando por um caminho em que não só haverá uma justiça no futuro, como ele não tem paz no dia de hoje, né? É bem por aí mesmo, pastor Saulo. É interessante o que você falou, porque quando nós vemos tudo isso, e tem um ponto bem trabalhado por Salomão aqui, que o autor trabalha, é a questão da resistência, né? E nós precisamos compreender o seguinte, que até mesmo o governo injusto, ele é estabelecido para a correção do povo. Claro, o justo sofre, né? O justo sofre diante de um governo, de uma liderança injusta. Mas até mesmo a liderança ímpia, injusta, é estabelecida para a correção do povo. O povo precisa talvez aprender alguma coisa, né? O que nós cristãos não podemos tomar
e querer fazer até o irmão cita aqui, o autor cita o Boefer, que foi alguém ali que se envolveu, né, um teólogo, um homem de Deus, mas que em dado momento se envolveu numa tentativa de homicídio a Hitler. Como cristãos, nós não podemos ir para essa linha. A linha do golpe de Estado, do golpe de poder. Um cristão não pode estar envolvido nisso, né? Para finalizar esse ponto aqui, sempre olhando para Abacuque, né? Abacuque, quando ele vê todas aquelas injustiças e o Senhor responde para ele que o justo vive da fé, ou seja, Abacuque, só viva, tenha fé, né? É o que o irmão falou. Espera mais um pouquinho porque a nossa cidade está vindo. E aí no final ele fala, eu todavia louvarei ao Senhor. Ele entendeu que diante dessas injustiças políticas, né, que existe, nós temos que ter uma posição de louvar ao Senhor, de compreender ao Senhor e de manter a nossa fé. Por quê? Eu falo muitas das vezes por mim mesmo, eu sou uma pessoa muito politizada e às vezes diante das situações já chegou o momento de eu em algum momento esquecer de que não é aqui a minha pátria, entendeu? E o irmão bem colocou em determinado momento aí da sua fala uma coisa que nós devemos prestar atenção. Não, hoje no Brasil fala-se muito assim, o termo esquerda-direita. Eu acho que a política, quando ela é tratada na Bíblia, ela vai muito além disso. É compreender aquilo que está de acordo com a palavra. Então, por exemplo, eu não posso, como cristão, apoiar uma política de aborto. Eu não posso, como cristão, apoiar uma política de descriminalização de drogas. Eu não posso apoiar, como cristão, uma política que faz separação, sendo que em Cristo não há nem judeu nem grego. Eu não posso apoiar uma política, o irmão é de tal grupo, o irmão é de tal cor, essa igreja é black, essa igreja é para esse determinado... Não, eu não posso. A bandeira que eu tenho que levantar é a bandeira de Cristo. E a bandeira de Cristo não tem divisão, a bandeira de Cristo tem vida, né? E até porque também tem um outro ponto, que é a questão da sabedoria. Se em algum momento eu escolhi no meu voto ali, eu votei em um político, e ele vem e estabelece uma lei, um exemplo do aborto, eu não tenho o direito de reclamar, porque quando eu votei nele, eu estou falando que eu apoio tudo que ele pensa. É isso que Salomão também está trabalhando aqui. Então, eu acho que a palavra final aqui, para eu já concluir meus comentários, é discernimento. E passa por uma coisa, pastor Saulo, que eu vejo nas igrejas, principalmente no meio... Fala igreja no geral. Nós, cristãos, muitas das vezes, não temos uma educação política. Ainda tem esse cristão que vota em certos políticos porque ganhou uma chaleira, porque ganhou uma cesta básica. Ele já está apoiando um crime, né? Porque isso é crime. Sim. Compra de voto é crime. Você está entendendo? Então é discernimento. Então aí caberia para as lideranças, para os pastores, trazer uma orientação bíblica, como o autor está tentando fazer aqui, sobre a política. Porque até quando é falado de política, fica-se nesse. É o candidato A ou o candidato B. É esquerda ou é direita? Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar sobre os dois extremos, que está errado. E a Bíblia também vai me ensinar que o único governante que vai governar com toda justiça é Jesus Cristo. Então, eu acho que essa lição é muito interessante para o professor trazer esse debate com educação, com Bíblia, como nós estamos fazendo aqui, e quem sabe uma porta, né, que se abre para que tenhamos uma educação política no meio da igreja. Porque às vezes nós estamos lá orando, Senhor, tem misericórdia daquelas mães que abortam, e eu estou votando num candidato que é a favor do aborto. Que falta que discrepância, que falta de coerência, né? Então, assim, tudo isso passa por uma educação política, entendeu? E é isso que Salomão está tentando fazer aqui, e é isso que a Bíblia fala. O livro de Abacuque trabalha muito essa questão política, como ela deve ser encarada pelo cristão. Eu tenho que manter minha fé, porque, afinal, são homens.
homens que falham, o próprio Salomão, né? Você falou aí muitos, nossa, homem sábio, homem próprio. Mas quando você vai estudar, você vê que Salomão errou, Salomão pecou, né? O filho de Salomão não dava crédito à palavra do pai dele, porque se Roboão acreditasse ou desse crédito às palavras do seu pai, ele leria aqui, que ele já falou, calma aí, meu pai pediu para eu consultar o sábio. Quem é o sábio? São os anciãos, não são os meus amigos, né? Então, para você ver. E o segundo ponto, eu mantenho uma fé louvando ao Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas não sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu procuro esse texto para mim, dentro, como eu falei para você aqui, eu sou uma pessoa muito politizada, mas esse texto tem sido meu texto áureo nesse quesito. Eu tenho que me alegrar no Senhor, porque somente o Senhor reinará com justiça. A realidade disso, irmão Sérgio, é que o mundo está caminhando para o que tem que caminhar. Quando nós vemos um resultado de um pleito, com todas as nossas opiniões e politizados como nós somos, a gente às vezes fica meio um tanto insatisfeito, até porque a gente já via aí a injustiça prevalecendo. Mas depois a gente reflete à luz das Escrituras e a gente fala assim, Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Tem que ser assim, porque na nossa cabeça teria que ter um governante talvez com posturas cristãs como as nossas, com posições diferentes desses posicionamentos que nós estamos vendo tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né, em alguns países do mundo, onde a onda nesse momento é falar de progressismo, e um progressismo que para nós ele é muito utópico, não há progresso. Né? A gente está vendo a sociedade regredir nesse sentido, né? Comportamental, principalmente tratando das questões morais da sociedade, né? Mas isso é chamado de progressismo nos nossos dias. E quando a gente vê os progressistas avançarem com a aprovação de grande massa popular, inclusive de parte de cristãos, né? Pessoas piedosas que nós conhecemos e que às vezes fazem sem a má intenção, mas as consequências ficam aí muito latentes. Nós teremos que entender que não poderemos abrir mão do que a palavra de Deus diz. A forma com que Deus está fazendo, e eu não entendo que Deus não está nos submetendo a um teste, não. Ele está permitindo acontecer tudo que ele avisou que aconteceria. Nesse momento, eu acho que vai começar o processo da separação de quem é e de quem não é, né? Vai fazer parte. Nós estaremos sujeitos às leis do país, respeitaremos as leis do país, mas tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus, vamos usar o exemplo de Daniel no capítulo 6, vamos usar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Vamos usar o exemplo desses homens, né? Para a gente não falar aqui dos valores, supostamente valores progressistas, eles estão erguendo estátuas. Resta a nós saber se vamos prostrar diante delas. Exato. Ou se estamos dispostos a sofrer a consequência de ser lançado dentro da fornalha. E lá dentro da fornalha, o critério tem que estar claro na nossa mente, ele é de Deus. O critério é de Deus. Ele pode vir nos livrar, como ele pode permitir que nós morramos. A gente tem que estar disposto a tudo. Os mártires que o digam. Né? Exato. Então, essa é a realidade. O autor da nossa lição traz aí o exemplo daquele que carregava a insígnia da cruz, mas que, na verdade, não tinha nada de convertido para poder só ludibriar o povo de Deus. Essa artimanha está mais presente do que nunca, né? Eu, inclusive, emito uma carta a vocês,
né? Mas meu comportamento não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui. Essa é que é a grande verdade que o país está vivendo, e aí se a gente não tiver a sabedoria de Deus para poder nos conduzir nesse aspecto da política, a gente pode ter uma posição errada. Falando um pouquinho do que você disse a respeito de como viver, você mencionou o profeta Abacuque. Mas o sábio Salomão não deixou de dar esse norte de Abacuque aqui no versículo 15, né? Então, exaltei a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do céu do que comer, beber e alegrar-se. Então, a alegria o acompanhará no seu trabalho e nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, isso fecha o que o sábio Salomão está dizendo. Para de sofrer com coisas que você não tem domínio sobre. Isso. Você não vai... Deus está no controle. Não tenta mudar o mundo, não adianta fazer rebelião contra o sistema, não adianta virar um conspirador. A ideia aqui é nos nortear só pela defesa do reino de Deus, da palavra de Deus. Fazendo menção de alguém que teve essa sabedoria, falando da alegria, Salmos 4. Davi, o pai de Salomão, ele entendeu bem acho que esse versículo 15, quando a gente lê Salmos 4. Diz assim: responde-me quando clamo a Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó poderosos, até quando convertereis a minha glória em vexame? Até quando amareis a futilidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis. Reflitam nisso na vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios justos e confiai no Senhor. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? O Senhor faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se lhe multiplica o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me faz viver em segurança. Eles estão multiplicando de forma criminosa o seu trigo e o seu vinho, à luz desse salmo. Mas quem tinha sossego para dormir, quem deitou e dormiu em paz foi o justo. Porque ele não se aproveitou das pessoas para poder se beneficiar. Ele não usou um sistema corrupto para poder se beneficiar. Ele não cometeu injustiça contra os seus súditos para poder se beneficiar. Então, aqui, ele deixa claro que aqueles que multiplicam o trigo e o vinho, e a gente presta atenção nisso, né? Enveredam por todos os mecanismos que a sociedade lhe permite, ou o meio social lhe permite, para se beneficiarem, né? Seja o criminoso no sentido daquele que tira o que é dos outros, né? Tira o que não lhe pertence, o criminoso que usa um escalonamento de distribuição de droga pela nação, de forma absurda, destruindo famílias, lares, e seja aquele que está com o poder político em suas mãos e que faz da mesma forma. Né? Ele faz da mesma forma, sendo extremamente destrutivo às pessoas. Mas só que a sabedoria, e aí ele falou assim, olha, é para você comer, beber e viver em alegria. E aí ele está falando aqui que o Senhor multiplicou, o Senhor deu para ele mais alegria do que para esses outros. Os outros, o Salomão vai chamar que o que eles têm é prazer, só dura um momento, porque eles não têm paz. Nós temos alegria. Podemos deitar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, levantar no outro dia com a convicção. O Senhor esteve comigo. Amém? Amém? Então a gente conclui assim, possa fazer as suas considerações finais. Eu, com alegria no coração de poder mais uma vez ter participado desse momento, né? Sugerindo sempre aos professores que isso aqui é só uma contribuição. Você tem liberdade para pesquisar outros materiais, né? E todos eles serão relevantes no sentido de ajudar o professor aí no desenvolvimento da sua aula junto à sua classe. Amém? Amém.
Deus seja louvado por esse diálogo rico, respeitoso, né, como deve ser. E como bem já colocou o pastor Saulo, é só uma videoaula, um material. Eu indicaria um livro muito interessante do Frank Ferreira, que chama-se A Idolatria do Estado. Esse livro trabalha justamente isso, que a política ela é importante, mas ela não é o nosso Deus, ela não é a nossa salvadora, ela não é o nosso ídolo. Então, que você possa trabalhar isso com o seu aluno, de que a política não se torne um ídolo que tem separado famílias, tem separado igrejas, né? Igrejas, membros, irmãos em Cristo não se falam mais por conta de opções e tal, e que possamos discutir a política à luz do que a Bíblia ensina. E a Bíblia sempre vai ensinar, né? Igual da justiça social, a Bíblia vai falar de justiça social, a Bíblia vai falar de política, mas sempre apontando para o legislador maior e justo, que é Cristo. Então, que Deus abençoe e eu agradeço mais esta oportunidade.